Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar a falar dos padrões dos times, né? A gente falou mais sobre os padrões individuais nos outros vídeos e agora a gente vai falar sobre os padrões dos times. Então vamos começar pelo oportunista. É importante frisar, né, que esses padrões que a gente vai colocar aqui são padrões para a gente ter atenção, trabalhar em cima desses padrões para manter o time ali performando bem, trabalhando bem em conjunto e harmonia, tá? Acho que o primeiro perfil, né, que é o oportunista. Esse é o padrão, né, daquela pessoa que geralmente muda ou aumenta o escopo depois do que foi previamente combinado, né? Sabe aquela featurezinha que a gente encaixa ali, um tempinho que achou que ia dar? Pois é, isso é feito de forma bastante sutil, vai incrementando pouco a pouco a solicitação e quando você vê, ela tá consideravelmente diferente. E, Tainá, como é que a gente identifica os oportunistas? Então, quando você começar a identificar picos de atividades, principalmente no final das sprints, pode ser sinal que algo novo apareceu. Então, é normal algumas mudanças após o pedido, porém, fique muito atento para acompanhar se isso não vem se tornando um padrão. Sprint a sprint, com o mesmo time e sempre os mesmos solicitantes. Quando identificado, o que devemos fazer? Olha, eu acho que é sempre bom confrontar comportamento com dado, né? A gente sai do campo do achismo, né? A todos os interessados no projeto, mostre dados. E mostre também, né, que esse trabalho adicional gera consequências devido a esse novo escopo, né? Não é simplesmente adicionar novos itens, né? Não é porque é uma nova funcionalidade que tá tudo bem. Planeje e acompanhe o escopo junto ao time também no dia a dia, para não deixar que as coisas saiam dos trilhos, né? Nesse momento, né, é importante prestar atenção na dele, né? Não só o Project Manager, mas todo mundo. Tipo, comendo a parede. Tá comendo no escritório aí, Eu cara? acho que ele tava comendo uma bolinha. Bora, daqui. Saiba que você, né, e o seu time não devem absorver um projeto mal concebido, mal estruturado ou mal requisitado. Ou seja, se você está sentindo a necessidade de mudar o escopo, fala com o Project Manager. Você não deveria ter que mudar o escopo porque você está sentindo falta de algo, você deveria comunicar a mudança de escopo. Próximo. Proprietário do produto instável. Normalmente, isso é causado pela falha de comunicação entre o PO e os engenheiros. Nessa categoria, nós temos dois comportamentos que são bem importantes. Um é o envio dos requisitos incompletos pelo PO, o que leva os engenheiros a gastarem tempo preenchendo algumas lacunas com as informações faltantes. E o segundo é quando o PO altera os requisitos após o início do projeto, levando à perda de prazos. E como que a gente pode fazer para identificar o proprietário do produto instável, Kissu? Bom, tem um jeito tranquilo, né, de identificar, que é quando você percebe que as coisas vão mudando ao longo da sprint. Ou seja, comecei a desenvolver o negócio, houve uma mudança considerável na quantidade de código que não tem a ver, por exemplo, com uma revisão de PR, provavelmente isso é uma resposta à mudança de algum requisito, que não foi identificado mais cedo, né? Esse é um problema que geralmente ele demonstra um desalinhamento ali, ou do time de produto, ou do PO, com os requisitos de negócio, né? E tem algumas coisas que dá para fazer. Quer falar um pouco, Tainá, sobre o que dá para fazer? Os requisitos, quando eles são ambíguos e as mudanças de escopo, elas podem demonstrar que o PO, por exemplo, está com bastante trabalho e não consegue focar nas solicitações. Uma das coisas que pode ser feita é chamar o seu gerente para uma conversa, trazendo dados para exemplificar o que está acontecendo e vocês pensarem juntos em como resolver essa situação. Essa conversa pode levar à redistribuição de tarefas ou até possíveis treinamentos para poder ajudar a equipe. Lembre-se sempre, o tratamento dessa situação deve ficar sempre a cargo do PO. E agora, vamos falar do expansor da refatoração. Refatoração já é um negócio complicado por natureza, né? Não é simples fazer uma refatoração, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente decide por seguir esse caminho, né? Geralmente esse comportamento, né, acontece quando a melhoria ou a revisão do código leva à expansão do escopo, né? Então aquela famosa assim, já que a gente vai refatorar essa parte, vamos incluir essa funcionalidade que a gente sempre quis, ou vamos fazer essas outras 3 interfaces ou funções que a gente sempre quis, tá? Muito importante ficar de olho, de novo, lembrando, refatorações são coisas muito complexas, não dá para fazer isso de qualquer jeito, tá? Como a gente pode identificar esse padrão de comportamento segundo o Pantio? Fala pra gente, como que identifica? Uma quantidade pequena de refatoração é saudável,
Porém, ao identificar uma série de mudanças e refatorações que não possuem uma relação entre si e com o recurso principal, fique muito atento. E o que pode ser feito nesse caso? Geralmente, né, começa ali com uma discussão, né, do ponto do qual se vê uma divergência entre escopo e refatoração, né, com o time de forma bem aberta. Eu acho que refatorações tem que ser uma conversa que não acontece, né, em portas fechadas, todos têm que ser envolvidos, porque, de novo, é um trabalho longo e extenso, tá? Incentive também o time a levantar os prós e contras da própria refatoração, né, estimulando com que eles tomem, né, as melhores decisões e de qual caminho seguir, deixando com que eles pensem uns nos outros, inclusive em times adjacentes, tá? Por último, né, vale ressaltar, né, apresente ou reapresente quantas vezes forem necessárias, a repetição é bem importante nesse cenário, o projeto de forma bem didática e entendível, né, para todos os outros times, né? Tenha sempre certeza de que eles entenderam o projeto, então pergunte, jogue pra mesa, faça provocações nesse sentido, tá? Dessa forma, o time vai começar a entender o que faz sentido ou não para a entrega da refatoração. Indo pro próximo padrão, né? É aquele padrãozinho, só mais uma coisa, né? Esse padrão, ele se refere aos pull requests, solicitações e adições que chegam atrasados. E como a gente pode fazer para identificar esse padrão, só mais uma coisa? Olha, uma coisa que eu sempre faço, né, é verificar um pico de PRs, né? Então, você tá tendo aquela pessoa no time que tá trabalhando e geralmente ela produz mais outras 3, 4, 5 coisas dentro de uma mesma sprint. Provavelmente, essa pessoa tá adicionando coisas que não estavam ali no escopo padrão, né, no PR principal, tá? O que a gente pode fazer geralmente, né, nesse cenário? Revisa o trabalho, né, que está sendo entregue, né, e decida se deve haver um dia extra de revisão, por exemplo. O que quer dizer isso, né? Olha, além de fazer o trabalho da sprint, a gente vai dedicar um dia para a gente ver se realmente o que a gente está fazendo é importante, né? Então a gente não vai só adicionando trabalhos ali e seguindo na esteira de produção, tá? Outra coisa é trabalhar junto da equipe para identificar os gargalos e problemas dos processos, né? Geralmente esse mais uma coisinha pode significar que a pessoa esqueceu ao longo da sprint mesmo de desenvolver alguma coisa ou que o escopo também estava incompleto. Então é um convite a uma revisão aí de processos, tá? Por último, estabeleça prazos internos para os projetos. É importante que esse mais uma coisinha não estenda os prazos, senão o time perde a confiabilidade dos stakeholders, né? Um recurso que pode ser utilizado aqui é dividir em 3 frentes, né? O prazo externo, né? Quando houver um cliente externo aí, no caso fora da empresa, o escopo do projeto em si, né? O que é que a gente quer, né? E os recursos disponíveis, né? Ou seja, quais são as coisas que o time pode usar. Recurso pode ser tempo, recurso pode ser número de pessoas, recurso pode ser computacional, existem várias formas de definir isso, tá? Se os pedidos atrasados, né, vêm fora da equipe, né, ou seja, se mais uma coisa vem de outro lugar, né, converse com esses outros gestores ou stakeholders, né, a fim de mostrar que isso tem impacto na forma como a equipe trabalha e que isso pode gerar uma descontinuidade no ritmo da equipe de entrega porque há uma imprevisibilidade na sprint, tá? Então, conversar com os stakeholders e envolver eles no processo de desenvolvimento é importante. Às vezes a gente tenta não colocar porque o pessoal não sabe Scrum, não sabe Agile, não sabe codar, não sabe nada, mas tem que convidar a galera para participar. Melhora muito a comunicação, né? Diminui o risco, né? E você acaba cuidando ali da saúde do time, tá? Último comportamento de hoje, Tainá. Carimbo de borracha. Esse comportamento ele acontece quando o engenheiro aprova o PR do seu colega sem oferecer uma revisão substancial, né? Então, normalmente, o engenheiro que solicitou o PR é bastante experiente e quem revisa confia que o trabalho já é bom o suficiente sem fazer uma revisão considerável. Outras vezes, isso pode ocorrer também por uma ou mais pessoas da equipe não valorizarem o processo de revisão dos códigos. O ponto complicado nesse perfil é que sem uma revisão correta, a qualidade do trabalho do time fica completamente comprometida. E como que a gente pode identificar esse padrão carimbo de borracha? Um baixo engajamento nas revisões, ele indica provavelmente, né, que as pessoas estão ali tocando, né, o processo e não estão prestando muita atenção, tá? Poucos ou nenhum comentários nas revisões podem significar também, muitas vezes, falta de treinamento técnico da equipe, tá? O que eu recomendo fazer? Reforça sempre com o time, né, a importância da revisão de código. Inclusive, participe das revisões de código se for necessário
você sai para mostrar como que é esperado que a revisão de código seja feita, como que você gostaria, né, que os comentários fossem escritos, o que a gente deveria levar em consideração, né? Tem uma série de manuais na internet sobre processos de revisão de código e aqui no TC também a gente define alguns padrões que a gente gostaria de olhar, tá? O importante, né? As equipes devem perceber, né, que o código fica melhor quando elas comentam, porque elas começam a cobrar, inclusive, dos parceiros de código, né, essa revisão. Tá? Outra coisa é que o time vai perceber que tem uma transferência maior de conhecimento, né, dentro das equipes, porque eu escrevi aquele código, mas como os outros também leram e tiraram dúvidas, eles começam a conhecer também o que está escrito, o que é importante, o que desconsiderar e assim por diante, tá? E que essa revisão, né, mais em conjunto ali, ela é uma oportunidade mais significativa para colaboração, né, entre eles, né? Então, assim, se alguém tirar férias, adoecer, etc., essa pessoa não tá ali totalmente dependente de estar online, porque o resto do time consegue segurar as pontas e trabalhar em equipe, tá? Aproveite as reuniões com o time para elogiar publicamente as melhores revisões, né? É importante reforçar positivamente o comportamento da equipe. A gente falou disso em vários outros, né, comportamentos que a gente tem falado aqui, e esse aqui também deve ser levado em consideração. E por último, né, use as reuniões de one-on-one para reforçar a compreensão dessa importância também. No one-on-one, a parte bacana é que você consegue ser muito mais direto e específico, porque, como você bem sabe, estão só vocês dois na conversa ali. Acho que por hoje é isso, né, Tainá? Sim. Quer acrescentar alguma coisa? Não, tá tudo certo. Então é isso. Obrigado. Até a próxima, última parte. Já já a gente volta.